Boa noite, irmão Adair. Tudo bem, meu amigo? Noite. Tudo certo? Ixi, tudo beleza. Benção. E a chuvinha, chegou aí? Rapaz. Coisa boa, rapaz. Graças a Deus, hein? Deu para apagar a poeira aqui. Dá. Ainda bem. Boa noite, Aldenir. Tudo bem, irmã? Boa noite, pastor. Graças a Deus, tudo bem. Tá firme e forte aí? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Meire também aqui conosco. Boa noite, Meire. Boa noite, pastor. Hoje já entrou com o seu nome, né? Hoje foi com o meu celular. Ah, entendi. Carlinhos está fazendo uma prova ali no computador. Certo. Eu cheguei agora há pouco lá de Lins. Cheguei 28, 6h30, já tinha classe bíblica. Agora já outra. Nossa. Se acabar, eu vou jantar ainda. As coisas nem tirei do carro, deu nem tempo. O portão de casa não abriu, deixei o carro para fora. Depois a gente já se ajusta aí. Mas vai dar certo. Neilane, boa noite. Tudo bem? Como estão as coisas por aí, Neilane? Oi, boa noite, pastor. Boa noite, gente. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada. Que bom. Família está bem? Todo mundo com saúde? Graças a Deus. Que Obrigada. bênção. Louvado seja Deus. Bom demais. Vou esperar o pessoal entrar aqui mais 2 minutinhos, aí nós já começamos. Certo. Boa noite, Meire. Oi, boa noite, Ney. Tudo bem? Isso aí, gente, pode conversar, não tem problema não, gente. Vai conversando aí enquanto o pessoal não vai entrando, pode conversando, tá tudo certo. Daqui a pouquinho a gente começa. Vou esperar o pessoal, esperar mais 2 minutinhos, o pessoal entrando, aí nós começamos. Hoje a gente vai estudar sobre a morte. Olá, boa noite. Hoje é assim. Boa noite, Márcia. Tudo bem por aí? Tudo, graças a Deus. Então, tá bom. Graças a Deus. Boa noite, Silvana. Tudo bem? Como está? Boa noite, irmão. Tudo certo? Heloísa? Tudo. Então, tá bom. E a Sarita, vai entrar? Chama ela aí. Ei, eu falei com ela, não sei. Ah. Ela estava trabalhando. Entendi. Heloísa, boa noite. Tudo bem, Heloísa? Boa noite, pastor. Tudo certo? Você e o Enzo? Só eu tô assistindo hoje. Ah, tá. Eu e minha mãe tá aqui do lado. Legal. Manda um abraço para ela. Uma Luciana. Vamos lá. Está entrando a Célia também. Boa noite, Célia. Boa noite, pastor. Tudo bem, irmã Luciana? Tudo bem. Então tá ótimo. Bom demais. Célia, é a família, Célia. O pessoal tá bem por aí, tudo certo? A Solange entrou também. Boa noite, Solange. Vamos começar então, meus amados? Boa noite. Boa noite. Se tem alguém ainda que você está querendo que entre, manda uma mensagem rapidinho.
Nós vamos começar às 8h05, daqui 1 minuto nós começamos. Aí, agora, né? 8h05. Manda uma mensagem aí, a gente espera você mandar essa mensagem, e aí nós começamos. Ok. Tá bom? Ainda bem que deu tempo de chegar. Na verdade, eu tive que sair antes do concílio. Eu saí 2 horas antes para conseguir chegar aqui às 6 horas. Lá terminou às 18. Aí eu tive que sair às 16 para conseguir chegar aqui às 18. Ainda bem que deu tempo. Vou desligar esse ventilador, aí a gente já começa, então. Muito bem. Vamos começar então, gente? Vamos orar para nós começarmos? Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, Pai querido que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, de aprendermos mais sobre os teus caminhos, sobre o que a tua palavra nos ensina, de qual é o destino e o plano que o Senhor tem para a humanidade, e pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão sobre o assunto de hoje. Hoje iremos falar sobre o que acontece com a pessoa depois que ela morre, se ela vai para algum lugar, se não vai, e pedimos que o Senhor nos dê entendimento da verdade, porque nós queremos conhecer a verdade e a verdade seguir. São as bênçãos que te rogamos, pela graça de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Vamos lá. Entrou o LG 52, não lembro quem é o LG 52. Não sei se é a Bia, mas não tenho certeza se é a Bia, não. Eu lembro que eu tinha perguntado de um número de celular também e era a Bia. Hoje eu não lembro se é ela. Mas vamos lá. Amados, no último estudo, vou destacar minha imagem aqui para vocês, para ficar melhor. No último estudo, nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus e sobre como será a vinda de Cristo, certo? E nós vimos lá que os mortos, eles ressuscitarão somente na vinda de Jesus. Um ensinamento contrário a muitas crenças que vão dizer que a pessoa morre e vai para o céu, né? Mas, afinal, morri. E agora? Para onde a pessoa vai? O que acontece com ela? O que ela vai vivenciar? Ela sente, não sente nada? Sabe de alguma coisa? Não sabe de nada? Será que ela vira um fantasminha, camarada, e fica lá vagando para algum lugar? Será que existe esse processo de reencarnação, como muitos acreditam? Seria esta alma, como muitos vão chamá-la, de imortal? Seria ela imortal? Ou será que não? O que é uma alma, afinal de contas? A alma é o fantasminha camarada que mora dentro de mim? Ou não? O que seria isso? Então, nós vamos estudar esses aspectos e vamos responder, de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre estes assuntos. Morri, e agora? O que acontece? Para onde vou? Ou se não vou? Afinal, vamos entender o que a Bíblia ensina sobre este assunto, a morte. Vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para nós começarmos o nosso estudo, então. Tela. Agora vai. A Andréia conectou, mas o áudio dela não conectou, gente. Eu não lembro a Andréia se ela é irmã, parente de alguém aqui, mas se quiserem dar uma ajudinha para ela aí por fora, ou no chat, para ajudar ela. Vamos lá. O que acontece com quem morre? Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Vamos entender sobre o que a Bíblia diz sobre esse tema importante. Tá? Então, vamos lá. Para nós falarmos de morte, primeiramente nós temos que falar sobre vida, irmão Adair. Como a vida foi formada? Como Deus criou o ser humano? Para que serve a vida e como ela foi feita e como ela será desfeita? Então, para eu entender a morte, eu tenho que entender a vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Logo após ali o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que fala sobre a criação, o capítulo 2, ele é contando a mesma história, só que agora com foco, com viés, com óculos um pouquinho mais ajustado para a humanidade, certo? Então, aqui fala como o ser humano foi criado, foi formado. O texto diz assim:
Então formou o Senhor ao homem do pó da terra. Então, olha só, nós somos formados do pó da terra e lhe soprou em quem? No homem, nas suas narinas, o fôlego de vida. Então, nós somos formados do pó e Deus sopra em nós o fôlego de vida, ou seja, o fôlego que dá a vida. Dá vida a quem? Ao boneco de barro. Então, quando o fôlego de vida, ele entra dentro do boneco, o homem agora ele se torna, ele passa a ser uma alma vivente. Então, a pergunta que eu faço, nós somos uma alma ou nós temos uma alma? Somos. Nós somos. E qual a diferença entre ter e ser? E aí? Qual a diferença Ser, entre ser é. Ter é algo faz parte de. Faz parte do todo maior, né? Pois bem. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Tem uma Bíblia, certo? Um livro. Aí eu abro numa página. Aqui na Bíblia tem vários livros, certo? 66 livros. Já estudamos sobre isso. Aí eu abro aqui no livro de Crônicas. Aí eu falo para você, a Bíblia é o livro de Crônicas ou ela tem o livro de Crônicas? Ela tem. Então, Crônicas faz parte de algo maior, de um todo, certo? A alma, ela é o todo, então, certo? Porque ela é o ser. Então, eu sou uma alma vivente. Tudo bem? Por que isso é importante? Porque algumas vezes essa expressão alma, ela é tratada apenas como fôlego de vida. Só que quando a expressão alma é apresentada como fôlego de vida, ela não quer dizer necessariamente o ser, mas sim deste fôlego. Este fôlego, na verdade, ele é o espírito. E o que é esse espírito? Nada mais do que o sopro que Deus deu para o boneco, ou soprou no boneco, que o tornou, então, só, o tornou um ser vivo. Então, o fôlego de vida, o espírito, não é o ser vivo. O ser vivo é a alma vivente, correto? É a alma vivente. O fôlego de vida, ele precisa se unir ao pó para que passe, então, passa a haver um ser vivo. Então, você é formado do pó da terra, mais o sopro de Deus, que é chamado de fôlego de vida, ou às vezes ele é chamado, e normalmente é chamado de espírito, mas às vezes vai ser apresentado como alma. Mas para a gente entender de uma forma prática e simples como funcionam as coisas, então tá aqui. Pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente. Hein? Então você é a somatorinha dessas duas coisas. Sem o fôlego de vida não tem alma vivente. Mas também sem o pó da terra não tem alma vivente. A alma vivente é o resultado da somatória desses dois, correto? Então, um dos dois isolados, seja o fôlego ou seja o pó, não é um ser vivo. O ser vivo só existe quando os dois estão unidos. Ficou claro para vocês isso, gente? Ficou claro? Aldair, ficou claro esse aspecto para você, de acordo com esse verso? O senhor conseguiu entender? Me diz aí, Neilane, conseguiu entender? Quem é o LG 50? Conseguiu entender? Célia, Andréia? Eu acho que o seu Zé Aldair, ele clicou no... Isso, ele fechou a câmera, mas ele abriu. Quando você fala do ser vivente, ser, eu acho que o corpo, ele tem, certo? Você falou do pó aí, o pó, ele tem a alma, né? No sentido de ter. Eu entendi dessa forma.
Então, mas quando eu entendo... Como você fala assim, para o ser vivente tem que ter a união dos dois, do corpo e da alma. Não, corpo e do espírito, corpo e do fôlego de vida. Certo. Como você disse, o espírito e a alma é uma coisa só. É um entendimento, pedagogicamente, é mais prático. Mas depende. Porque se eu entender esse espírito, vou compartilhar a tela aqui, ó. Porque aqui diz que a alma é o ser vivo, correto? Às vezes a Bíblia vai aplicar essa palavra para cá. Mas quando ela aplica para cá, ela deixa bem claro que isso aqui é apenas o fôlego da vida. O problema é quando eu entro num erro. Qual é o erro? Quando eu acho que isso aqui, um ser vivo, é o fôlego de vida. Aí é que está o problema. E é aí que as pessoas confundem. Porque o fôlego de vida, ele é o quê? Apenas Deus soprando e tornando o boneco um ser vivo. Ser vivo. Tornando o boneco um ser vivo. Quando eu falo que isso aqui é uma alma, eu tenho que entender que contexto que eu estou querendo dizer. Se eu estou dizendo que isso é uma alma apenas como um fôlego, um soprando, ok. Agora, quando eu digo que isso aqui é uma alma, dizendo que ele é um ser vivo, que ele permanece vivo fora do corpo, aí eu entro em equívoco. Tá? Então, para ficar claro, para talvez ser um pouquinho didático, vamos falar que isso aqui é o espírito. O que é o espírito? O soprar apenas. Para que haja vida, ser vivo, alma vivente, é preciso que esse espírito, ou este fôlego de vida, que é o soprar de Deus, se una ao corpo. Corpo mais o fôlego igual ao ser vivo. Tá? É isso que diz o verso. Ó. O verso. Deus forma do pó da terra, sopra o fôlego de vida, e o homem passa agora a ser uma alma vivente, não a ter uma alma vivente. Ele passa a ser. Ele passa a ser. Porque quando eu morro, e a gente vai ver agora, não vai mais existir a alma vivente. Porque para que haja alma vivente é preciso a união desses dois. Se os dois, o pó e o fôlego, se eles se separam, então agora não tem um ser vivo. Porque o ser vivo só passou a existir, ou a ser, quando os dois se uniram. Certo? Antes disso, ele só era um boneco de pó. Quando o fôlego se encontra com o pó, ser vivo existe. Então, quando eu falo desse espírito, eu penso apenas do quê? Em um sopro de Deus que trouxe a vida para o boneco. Tá? Então, quando os dois se juntam, tem um ser vivo. Olha o que é a morte. Olha só o que é a morte. Olha como é o passo reverso à morte. Eclesiastes 12, verso 7. Fala assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é esse espírito? Então, é o fôlego de vida. Perceba que o espírito, ele não é a alma. Às vezes, a tradução da Bíblia vai trazer, mas é porque o tradutor traduziu assim. Mas em questões lógicas, bíblicas, o espírito é o fôlego de vida. A alma é o resultado do espírito com o corpo. Certo? Então, a morte... Vocês estão me vendo na imagem? Vocês estão vendo a minha imagem? Então, Sim. Então, tá bom. Olha só. Sim. O que é a vida? A vida é quando os dois se unem. E o que é a morte? É quando os dois se separam. Certo? Então, quando o pó não está unido ao fôlego, não tem ser vivo, não tem alma vivente. Certo? Então, alma vivente é quando os dois estão juntos. Por isso que a morte é o reverso da vida. Então, a morte é esse processo reverso, como eu acabei de comentar. Pastor, mas existe uma linha de pensamento que vem de Platão, que fala sobre a imortalidade da alma. O que Platão ensina? Ele ensina, e é daí que vem o pensamento, o Aldenir. Do quê? E
o ser humano consegue permanecer vivo fora do corpo. Marta, tudo bem? Não te vi chegando. Boa noite. Então, o que acontece? O que Platão ensinou? Que existem dois mundos, o mundo de Deus e o mundo dos homens. O mundo de Deus é o mundo inabitável, humanamente falando. E o mundo dos homens é o mundo que a gente mora. Para Platão, esses dois universos, né, esses dois mundos que ele vai chamar de mundo espiritual e de mundo material, ou mundo de Deus e mundo dos homens, eles são antagônicos, são totalmente opostos. Enquanto para Platão, o mundo espiritual, ele não é físico, então ele não tem matéria, ele é imaterial, ele é invisível, imutável, então ele não sofre alterações, ele é imaterial, como eu comentei, atemporal, ele é onde a alma habita, porque Platão, ele vai dizer que este espírito é a alma. Ele vai dizer que esse espírito é o ser vivo. É daí que as pessoas vão começar a acreditar que a pessoa, depois que ela morre, e há a separação do corpo e do espírito, ela ainda permanece vivo. Porque para Platão, o espírito, que é nada mais, nada menos que o soprar de Deus, o fôlego de vida, é o ser vivo. Quando nós vimos na Bíblia que o ser vivo é a somatória do espírito, do fôlego, com o corpo. Quando os dois estão juntos, então tem ser vivo. Para Platão, o ser vivo existe fora do corpo. Então ele diz que é o lugar onde a alma habita. E ele fala que é o mundo bom. Para Platão, o mundo natural, ele é físico. Tudo que é físico é no mundo natural. É visível, tem mudanças, é material, é temporal, é onde o corpo habita e é onde é mal. Então, para Platão, tudo que é corpo é ruim, tudo que é material é ruim. Matéria é má, é tocável, sofre mutações, é algo ruim. Certo? Então, para Platão, a única maneira que eu tenho de ascender ao mundo de Deus é quando... Olha a visão de Platão, filósofo Platão. É quando o meu corpo se desprende, o meu espírito, que ele vai chamar de alma, se desprende do meu corpo. Então, eu consegui me libertar da prisão deste mundo. E aí, então, agora eu vou para o mundo de Deus, imaterial, em espírito ou em alma, porque para Platão, essa separação não acaba com a vida, para ele, o fôlego de vida é o ser vivo para Platão. Ele vai lá e ele habita com Deus. Então, para Platão, o grande objetivo da humanidade é conseguir essa separação do corpo, porque o nosso corpo é uma prisão para nós. Certo? Então, para Platão, tudo que Deus criou aqui é ruim, é mal. É como se nós tivéssemos sido aprisionados nesse corpo e nós queremos, então, ascender ao mundo de Deus de novo. Este pensamento, Marta, Andréia, LG52, Heloísa, Meire, Silvana, Neilane, Márcia, Narcisa, é o quê, Solange? Este mundo aqui é ruim, é péssimo. O grande objetivo nosso é viver fora desse corpo. Só que uma pergunta, nós vimos no estudo passado que há ressurreição, concorda comigo? Não vimos no último estudo? Que os salvos irão ressuscitar? A pergunta que eu faço, se eu vou ressuscitar para ir para o céu, como que eu tenho que ter eu tenho que viver sem o meu corpo para ir para o céu? Estranho. Se ressurreição envolve corpo transformado, e corpo transformado não pensa em um corpo imaterial, mas sim em um corpo perfeito, como é então que eu vou viver com um corpo e ir para o céu? Porque para que haja ressurreição, é preciso haver o quê? União novamente do corpo com o espírito, com o fôlego de vida. Então voltaremos a ser agora uma alma vivente, uma pessoa ressuscitada, porque as duas coisas se uniram novamente. E aí nós iremos morar com Cristo no céu. Lembra o último estudo? Então essa ideia de Platão não é bíblica, mas ela influenciou muitas religiões. Muitas religiões. O catolicismo vem dessa crença, as crenças pentecostais também vêm dessa linha de pensamento, né? Que fala assim, eu vou para tal lugar, a pessoa está olhando para mim, a pessoa morreu, está lá, está sofrendo, não está. Então a gente vê aqui o quê? Que a pessoa morreu, ela não tem vida em processo de morte, em período de morte, certo? Mas da onde vem essa crença? Vem daqui, vem de Platão, certo?
Vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode perguntar. Pastor, então, nós somos uma alma. Pode falar. Esse fôlego é o fôlego vindo de Deus, não tem nada a ver com colocar a pessoa num balão de oxigênio e receber um ar, né? Não, com certeza não. Então, porque faz diferença achar que é só um fôlego, só um ar, do que realmente é o fôlego de vida. É o que a própria palavra diz, né? A frase diz, né? Fôlego de vida. Não é qualquer fôlego, né? Não é só um vento, né? É o fôlego que dá vida, é um fôlego de Deus, né? É o fôlego especial. Eu poderia aqui ser mais profundo ainda, mas vamos parar por aqui, que é para a gente já entender o que significa. Vamos lá, mas seria essa alma imortal, pastor? Porque muitos vão acreditar que a alma é imortal, né? Por exemplo, quem crê na reencarnação, quem crê que a pessoa morre, mas continua viva. Como funcionaria? O que a Bíblia ensina sobre esse assunto? Olha o que Ezequiel 18, verso 14, nos diz. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa acontece o quê? Opa, então a alma morre ou não morre? Morre ou não morre, gente? Tá aí, ó. Por que a alma morre? O que é uma alma? É um ser vivo? A alma é o quê? É a união do corpo, do fôlego, do espírito, certo? Então, quando o fôlego se separa do corpo, ele volta a Deus e o corpo volta para o pó da terra, então a morte acontece. Então, a alma que pecar, essa vai morrer, tá? Ezequiel 13, verso 19, diz assim, ó. Vós me profanastes entre meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão. Por quê? Para matardes as almas que não haviam de morrer. Ou seja, o que é uma alma? É uma pessoa, tá? Almas, então, são pessoas vivas, correto? Tudo bem? Almas são o quê? Pessoas vivas, ser vivo. Então, ele fala assim que o povo de Israel, ele estava mudando as coisas, profanando ali no meio do povo. Então, as pessoas que deveriam permanecer vivas, eles estavam fazendo elas irem para caminhos errados. E essas pessoas estavam indo para o caminho de morte. Então, para matardes as almas. O que é uma alma? São pessoas. Pessoas. E eles estavam preservando as almas, pessoas, que Deus falou assim, não é para você morrer. Então, perceba, a alma morre. Por quê? A alma é o ser vivo. Tá? A alma é o ser vivo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, fala assim. Ao único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, que homem algum jamais viu. Então, o único que possui imortalidade. Quem é o único que possui imortalidade que não pode morrer? É Deus. Mais ninguém. Certo? Faltou um S aqui, né? É só Deus e mais ninguém. Só Deus é imortal. Então, a nossa alma, o que é a nossa alma? É a vida do ser humano. Ela não é imortal. Nós morremos. Então, a gente não permanece vivo depois da morte, como se a morte fosse apenas saindo da nossa prisão. Não. A alma morre. O ser humano morre. O ser vivo morre. A alma vivente. Tá? Pastor, mas como iremos viver eternamente se eu não posso morrer? Como posso viver para sempre? Porque a Bíblia diz que nós viveremos para sempre com Cristo no céu. Não no céu, né? Mas para sempre com Ele. Como eu posso viver para sempre com Cristo se eu não sou imortal? Qual é a diferença entre imortalidade e eternidade? Qual a diferença entre imortalidade e eternidade? Imortalidade é alguém que é incapaz de morrer. Não pode morrer. Não tem como morrer. Você pode tentar matar ele, mas ele não morre. E isso é ser imortal. E o que é eternidade? Eternidade é alguém que vive para sempre, independente se tem a possibilidade ou não de morrer. Como ele não morre, vive eternamente. Então, apesar de que as consequências de ambos são as mesmas, vivem para sempre, um vive para sempre porque ele nunca pode morrer. O outro vai viver para sempre porque nada vai tirar a vida dele. Ele vai ver em um mundo
perfeito, que nada vai destruí-lo. Então ele vive para sempre. Então essa é a diferença entre imortalidade e eternidade. Então no céu, nós iremos viver para sempre. Por quê? Porque o mal vai ser destruído de uma vez por todas. Nós só morremos por conta do pecado. O salário do pecado é a morte. Sem a destruição do pecado, a morte existiria. Como o pecado será destruído, a morte, então, também será destruída para sempre. Falamos sobre isso no último estudo, né? Que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Mas olha que interessante. Mas como nós iremos ver para sempre no céu? Olha o texto de Gênesis capítulo 3. Alguém pode ler para mim, por gentileza, o texto que está na tela? O verso 22 e 24. Então o Senhor Deus diz: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Então perceba, nós temos o costume de dizer que Adão e Eva foram expulsos do jardim porque eles pecaram. É óbvio que é porque eles pecaram. Mas eles não foram expulsos porque pecaram. Como assim, pastor? Contradição é essa? Fala a mesma coisa. Veja bem, olha só, olha o que está amarelo. Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? Porque era preciso que Deus colocasse um impedimento, que eles comessem após pecarem, do quê? Da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, mesmo em pecado, eles iriam viver o quê? Eternamente. Então Deus expulsa eles do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Então perceba, o que traz vida eterna para a humanidade é o quê? É a árvore da vida. Então a nossa eternidade, ela era desde o início e vai ser no final de tudo condicional ao me alimentar constantemente dessa árvore. É por isso que no novo céu e na nova terra vai ter uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Não. Mas vai ter o quê? Uma árvore da vida. Essa vai ter. Porque é ela que vai fazer com que a vida da humanidade seja eterna. Por isso que diz que a folha das suas árvores são para a cura dos povos. Então, imortais nós não seremos. Por isso que o texto diz que nós seremos revestidos de imortalidade. Então, vai ser colocada sobre nós a condição de imortal. Mas não seremos, porque imortal é só Deus. Mas viveremos para sempre. Por quê? Porque comeremos da árvore da vida que Adão e Eva foi impedido de continuar comendo depois que eles pecaram. Tá? Então, imortais, somente Deus. Outros que só a divindade tem, né? Pastor, como Jesus considerava a morte? Como que ele considerava essa morte? Olha a menininha dormindo aqui, né? Que gostoso. João capítulo 11, verso 11 ao 14. Olha o que diz. Tendo dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus ele compara a morte com o quê? Como se a pessoa estivesse dormindo. Uma pergunta: enquanto você dorme, você pensa em alguma coisa? Você sabe, sem sentimentos, vê o tempo passando, sabe o que está acontecendo com as pessoas que você ama? Sabe o que está acontecendo do outro lado do país? Se o seu time está ganhando, está perdendo, né? Como é que está no teu trabalho? Como que está o teu cachorrinho? Enquanto você está dormindo, você não tem percepção dessas coisas, né? Óbvio, Deus não está falando que nós estamos dormindo literalmente, mas é como um sono. É como se nós estivéssemos dormindo. Tem familiaridades, tem similaridades com a morte, o sono, e o sono com a morte. Certo? Então, vamos lá.
É assim que Jesus comparava a morte. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, tá? Pode abrir o seu áudio, vai perguntando, que a gente vai respondendo juntos, tá bom? Bom, ninguém falou nada, então acho que não, né? Por enquanto. Vamos lá. Como estaremos durante esse sono? Então, pastor, tá ok. Então, a gente morre, a alma morre, né? E a morte é como um sono. Então, como nós estaremos durante a morte, durante esse sono? Será que faremos alguma coisa? Bom, parece que não. Mas vamos ver. Eclesiastes, capítulo 9, o verso 5, o verso 6 e o verso 10. Comecemos pelo verso 5. Alguém pode ler para nós? Posso, pastor? Por favor. Mas está na frente aqui, onde está... não consigo ler, tirar daqui de baixo. Alguma coisa na frente? Tem o quadrinho com todo mundo aí. Ah, entendi. Você tem que... Você Aí eu não sei mexer, deixa outro ler aí. Tá bom. Alguém pode ler? Eu leio. Pode ler. Jean, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa. Antes a sua memória jaz no esquecimento. Obrigado. Então, José, olha que interessante, né? Então, os vivos sabem, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Nem tampouco eles têm recompensa enquanto estão mortos, tá? Se não tem recompensa, então quer dizer que ele não foi para o céu, nem foi para o inferno, que muitos acreditam no inferno, né? No próximo estudo iremos falar se o inferno existe ou não. Mas mesmo se você crê no inferno, veja, nem para lá ele vai. Porque não tem recompensa nenhuma enquanto está morto. Porque a memória dele está onde? No esquecimento. Então ele não sabe de nada enquanto está morto. Não pensa em nada enquanto está morto. Será que ele tem sentimentos? Olha o verso 6. Quem pode ler o verso 6 para nós? Agora eu posso. Vai lá. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para eles não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. Então, olha só, gente, eles não amam ninguém, não odeiam ninguém, não têm inveja de ninguém, porque eles pereceram. O que é perecer? Foi destruído, está morto. Para eles, não tem parte alguma do que se faz debaixo do sol. No mundo dos vivos, não estão fazendo nada. Não sabem de nada, não conhecem nada, não sentem nada. Por isso, olha o verso 10. Quem pode ler agora o verso 10, por favor? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque para o além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Perfeito. Obrigado, Neilane. Gente, olha só. Então, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho que fazer quando? Conforme eu estou vivo. Porque para o além, pastor, mas o que é esse além? Gente, esse além aqui, essa palavra, ela é sepultura, tá? Esse além é a sepultura, é o túmulo. Ou seja, é onde você é enterrado. Que é para onde nós vamos. Do pó da terra fomos formados, para o pó da terra voltaremos, diz a Bíblia. Não tem o quê? Obras. Então não tem trabalho nenhum, projetos nenhum, plano nenhum, conhecimento de nada, nem sabedoria de nada. Olha, gente, esses 3 versos, gente. Tem como alguém morrer e estar pensando, sentindo, sofrendo, feliz, alegre, fazendo alguma coisa, me perseguindo, me atacando, fazendo mal para mim ou fazendo bem para mim, me protegendo ou não protegendo? Não, gente. Quem morreu está dormindo. Não tem percepção nenhuma de tempo. É como se ele morresse, piscou o olho, fechou o olho, abriu. Passou todo o período da morte e Jesus voltou. Se ele vai ser salvo, ele vai estar nessa primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida que vimos no último estudo. Então, Abel, por exemplo, que morreu, em média, aí de uns 6 a 8 mil anos, né? Abel morreu,
piscou, acordou, é a volta de Jesus 6.000 anos depois. Porque nesse período, a memória está onde? No esquecimento. Não tem nada debaixo do sol que ele faz. Não sabe de coisa nenhuma. Não tem obra, nem projeto, conhecimento, sabedoria de nada. Está morto. Correto? E até quando, pastor, eles permanecerão mortos? Olha o que Jó, capítulo 14, versos 7 a 12, diz para nós. A esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Mas, e este mas é oposição, né? Então poderia ser mas, entretanto, todavia, porém, se alguém morre, fica como? Prostrado. Então, diferente da árvore que morre, pode voltar à vida. Uma vez que o homem morreu, ele fica morto. O ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus. Lembra que nós falamos sobre o céu e a terra passar, o céu se enrolar como um pergaminho, ele entra no sentido da volta de Jesus? Lembra disso? Falamos isso no último estudo? Então, enquanto Jesus não voltar, não acabar com este mundo, quem morreu permanece morto, não se levanta, não é acordado, nem é despertado do seu sono. Então, uma vez que a pessoa morre, ela fica prostrada, fica morta, dormindo, descansando, sem pensamento, sem obra, sem trabalho, está lá, em um estado de inexistência. Inexistência durante esse período de morte. Que vai durar até quando? Até Jesus voltar. Esse texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27 e o verso 28. Quem pode ler para nós esse verso, por favor? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tem se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Obrigado, irmão Denir. Então, olha só, gente. Aos homens, quantas vezes está ordenado morrerem? Uma só. Se a pessoa morre uma única vez, quantas vidas ela tem? Uma só? Correto? Uma vida só. Então, reencarnação. Como entra a reencarnação na Bíblia? Se a Bíblia deixa bem claro que uma vez que eu morro, eu permaneço morto e morro uma única vez. Depois disso, eu vou ficar morto até a volta de Jesus. Enquanto isso, o que vem depois? O juízo de Deus. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, então nós estamos falando da volta de Jesus, não para tirar pecados, igual ele fez na primeira vez, mas para trazer a salvação. Para quem? Para aqueles que esperam por ele. Então, eu morro uma única vez, permaneço morto. Depois, o meu nome é analisado por Deus para saber se eu vou ser salvo ou não. Aí nós temos o juízo investigativo de Deus, que nós vamos falar sobre isso em outro estudo. Depois que Deus definiu quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, Jesus volta para salvar aqueles que foram definidos que serão salvos. Então, aqueles que serão salvos, Deus já definiu no julgamento e agora vão ressuscitar os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida. Certo? Então, está aí. Então, reencarnação, morrer e ficar indo para algum lugar, a Bíblia não ensina isso, ela deixa bem claro que quem morre permanece morto, aguarda o juízo. Enquanto ele aguarda, não guarda sofrendo, nem desfrutando de bênçãos.
está no estado de inexistência, certo? Viveu apenas os anos que ele viveu em vida aqui. A vida é a união do pó com o fôlego. Depois Jesus volta e aqueles que forem salvos ressuscitarão nesse momento. Quem não foi, fará parte da ressurreição do juízo ou da condenação, que falaremos sobre essa ressurreição no próximo estudo. Pois bem, pastor, e a ressurreição? Como vai ser então? Olha só, João capítulo 5, verso 26 e 28. Olha o que diz. Quem pode ler agora? Uma outra pessoa. Pode ler para nós, por favor? Me ajuda hoje, minha garganta está meio... Vou ler. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então está aí, gente. Jesus vai julgar, vai definir quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Depois que ele julga, haverá duas ressurreições. Mas olha só, porque vem a hora, no futuro, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz, a voz dele, e sairão. Então, quando eles vão sair? Quando ouvirem a voz de Jesus, algo no futuro. Se Jesus estava dizendo isso ali por volta do ano 30, e aqueles que vieram antes dele? Tudo no futuro. Por quê? Porque isso não aconteceu nem para aqueles que morreram antes de Cristo. Ninguém foi para o céu antes, ninguém ressuscitou antes. Ou pelo menos não em aspectos normais, né? E há duas ressurreições, então. A da vida, aqueles que andaram no caminho de Deus, que seguiram o caminho da palavra de Deus, da Bíblia, ressuscitarão para a vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então, gente, enquanto isso, quem está morto, permanece morto. Não faz nada, não sabe de nada. Vamos resumir um pouquinho o que a gente aprendeu hoje? Vocês podem me ajudar a completar? Olha só. A morte, ela é comparada pela Bíblia como o quê? Como um Sono. Isso, gente, pode responder todo mundo junto que fica bonito, tá bom? Fica bonito. Quem morreu não sabe de Nada. A sua memória, a memória de quem morreu, está onde? Está no Esquecimento. Perfeito. Eles ressuscitarão apenas após o quê? O Milênio. Não, aqui Perdão. todo mundo, né? Ai, perdão, pastor, eu errei. Do juízo, né? Do juízo? O juízo, é o juízo. Primeiro vai ser julgado, né? Então, eles estarão apenas após o juízo de Deus. E por ocasião da vinda, volta de Jesus. Certo, gente? Então, quem está morto, hoje ele não sabe de nada, não pensa em nada. E isso me faz entender o quê? Que existe apenas uma única saída, um único caminho, uma única oportunidade. Eu tenho que aproveitar as oportunidades enquanto eu ainda tenho vida, porque depois que eu morrer, as minhas oportunidades de eternidade de salvação acabarão. Quando eu morrer, o meu livro é selado. E tudo que eu vivi vai ser levado em consideração nesse julgamento. E depois que eu morri? Acabou, gente. As oportunidades para a sua salvação é enquanto você está vivo. Só que a pergunta que eu faço, quem garante que eu estarei vivo amanhã? Ninguém. É por isso que temos que ter muito claro em nossa mente que o único dia que eu tenho para me entregar a Jesus, conhecer o seu caminho e seguir os seus passos, é hoje. É agora, porque amanhã nós não temos. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Então, eu não posso deixar para tomar uma decisão de seguir a Jesus amanhã, porque amanhã não existe para mim. Se o amanhã chegar, o amanhã vai ser um novo dia, é uma nova decisão.
mas o que eu tenho é o aqui e o agora. O que eu tenho é o hoje. Por isso você tem que decidir se você quer viver eternamente ou morrer eternamente. Não há um meio termo, gente. Eu tenho que definir de que lado eu quero estar nessa jornada. Quem eu quero ser no final das contas. Fazer parte daqueles que ressuscitarão para a vida ou daqueles que ressuscitarão para o juízo, para a condenação final. Deus, ele morreu por mim e por você para nos dar vida eterna. E Jesus vai voltar para que eu e você possamos fazer parte da ressurreição da vida. Porque Jesus voltará uma segunda vez para aqueles que o aguardam. A pergunta é: de que lado você vai estar? De que lado você quer estar? Se você vive o dia de hoje sem ter a convicção, sem ter a certeza da tua salvação, você está vivendo o risco de morte eterna. Porque se amanhã eu morrer sem ter me entregado a Jesus hoje, não há depois uma outra opção, uma outra oportunidade de salvação. É aqui e é agora. É hoje que eu tenho que escolher de que lado eu quero estar. Não existe um outro caminho, gente. Não existe, Célia, uma outra alternativa. Marta, só tem um caminho, a Bíblia diz. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Andréia, vai para o Pai se não foi por meio dele. Cuidado de vivermos a nossa vida como se nós fôssemos super-heróis e que nós tivéssemos toda uma eternidade para tomar uma decisão e mudança de vida. O que nós temos é o hoje, é o agora. E se você vive o hoje e o agora, sem ter a convicção de que Jesus está voltando, de que ele logo vai chegar, de que eu só tenho hoje como a minha solução, eu estou correndo o risco de morrer eternamente. Por isso eu devo viver o dia de hoje, como se Jesus fosse voltar hoje. Sabe, eu tenho que tomar uma decisão agora. Falar assim, Neilane, não, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que colocar ele no primeiro lugar da minha vida, porque Jesus vai voltar. E se ele voltar amanhã e eu não estiver pronto hoje, eu estou perdido. Então, José, eu tenho que entender que não é só um conhecimento, é algo que tem que transformar a minha vida. Porque existem muitas teorias, existem, mas só tem uma verdade. Só tem uma verdade. E a Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, pastor, por que a palavra de Deus tem que ser a verdade, não é o budismo, não é o hinduísmo? É fato. Quando você olha a coerência da Bíblia em relação aos outros livros, nenhum é coerente igual a Bíblia é. Quando você olha as coisas que a Bíblia fala do futuro, todas elas se cumpriram, diferente do que os outros livros falam. A Bíblia é um livro sobrenatural, onde você tem 40 homens diferentes que falam a mesma mensagem. Isso é sobrenatural. 40 autores escreveram 66 livros em mundos totalmente diferentes, mas ainda há coerência entre eles. Isso é sobrenatural. Profecias que falavam a respeito de um reino que viria, de quem iria governar, das coisas que iriam acontecer, e tudo isso se cumpre. É algo sobrenatural. Gente, quando eu olho para a palavra de Deus, parece que a Bíblia foi escrita hoje, em nossos dias. A Bíblia é um livro sagrado, não é um livro qualquer. Por isso que está na Bíblia é verdade. E se está na Bíblia, é bom para você. E o que eu tenho que fazer é entender que não há outro caminho que não seja o que Cristo fez por mim e por você na cruz, de pagar o preço do meu e do seu pecado, para que quando ele voltasse a segunda vez, nós pudéssemos ir morar com ele para todo o sempre. Mas eu e você precisamos estar prontos para isso. Precisamos tomar uma decisão aqui e agora, de colocar Jesus como o centro da nossa vida e falar: Jesus, eu não quero só te conhecer, eu quero viver com você. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero estar ao seu lado e viver uma vida com o Senhor para sempre. Porque se Jesus voltar amanhã e você não estiver no caminho de Jesus, o que você vai dizer para ele naquele grande dia? As oportunidades estão aí. Jesus vai olhar para você e vai falar assim: ó, lembra daquele dia? Dia 3 de maio de 2022? Eu mostrei que você só tinha essa chance, que você só tinha essa vida e só essa oportunidade. E o momento de me preparar para a volta de Jesus é agora. É agora. Não é daqui a pouco. Não é amanhã. Não é daqui um mês. Não é daqui uma semana. Porque quem sabe o que vai acontecer comigo até lá. E nós já vimos no último estudo que falta pouco para Jesus voltar. E se Jesus voltar?
e eu não estiver preparado, me pegará como um ladrão me pega de surpresa. Que não seja assim com você, que não seja assim comigo, e que Deus nos ajude a estarmos prontos naquele grande dia, em pé, e dizermos: esse é o Deus ao qual nós aguardávamos. E eu quero saber, ficou claro? Alguém tem alguma pergunta sobre o nosso tema de hoje? Vamos lá, pode perguntar. Perguntas? Não? Sem perguntas? Sem perguntas? Pode. Claro, professor bom, aluno inteligente. Na verdade, é Bíblia clara, entendimento esclarecido, né? Não resta dúvida. Não resta dúvida, gente. A Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, pela Bíblia, tudo fica claro. Mas quando eu quero criar um monte de ideias, um monte de teorias que fogem da Bíblia, né? Aí eu tenho que virar nos 30 para explicar coisas que não tá lá, né? Mas quando tá lá é fácil, né? Gente, a única coisa que eu quero dizer para vocês é que precisamos estar atentos, tá? Porque os dias que nós vivemos são dias complicadíssimos. E a Bíblia diz que o coração dos homens vão se endurecer cada vez mais. E quanto mais eu demorar, e agora eu falo para você que está assistindo essa gravação, que está assistindo esse vídeo também, quanto mais você demorar para entregar a sua vida a Jesus, para seguir uma vida ao lado dele, mais difícil vai ser você fazer isso no futuro. Menos preparado você está para a volta de Jesus. E saiba que quando ele voltar, as oportunidades acabarão. Não vou poder chegar na hora e falar: Senhor, me perdoa, me salva, por favor. O momento é agora. O momento é hoje. Siga Jesus o mais rápido que você puder. E viva os sonhos que Deus tem para você. E este sonho envolve eternidade, vida eterna, mundo novo, sem nada de ruim, sem nada de maldade, sem nada de pecado, sem nada de destruição, somente tudo aquilo que é perfeito e maravilhoso. É isso que Deus tem sonhado para nós. Gente, vamos fazer uma oração para nós terminarmos, finalizarmos? Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, hoje falamos, Senhor, e vimos que a vida é a união do corpo com o espírito, e o espírito nada mais é que o fôlego da vida. Ele não é um fantasminha, ele não é um ser vivo, ele é apenas o fôlego que Deus soprou em nossos narizes, que é o fôlego de vida. A morte é quando o pó volta para a terra como era, e o espírito volte a Deus que nos deu. Isso é a morte. No período de morte nós não pensamos, não sentimos nada, Senhor. Então, aqueles que nós morremos hoje não estão sofrendo. Pelo contrário, está descansando, aguardando a volta de Jesus. Mas nós ainda estamos vivos e precisamos nos preparar para este dia. Que todos nós, Senhor, tomemos uma decisão de conhecer os teus caminhos, mas de viver os teus caminhos. Que o Senhor conduza cada um daqueles que estão aqui participando desta reunião. E que não apenas venhamos aprender, mas colocar em prática os ensinamentos da tua palavra. Que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pergunta que eu faço. Quem aqui nessa noite gostaria e quer fazer parte da ressurreição da vida, para aqueles que a ressuscitarão para morar com Cristo no céu? Deixa eu ver as mãos aí, esse desejo. Amém, gente. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, que venhamos nos preparar para este grande dia. Um abraço, uma boa noite. Valeu, tchau. Obrigado, hein? Deus, valeu, que isso, é um prazer. Tamo junto aí. Valeu. A gente passa a visitar você aí, ó, conhecer vocês. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau.